Por que nós temos medo de desafios? Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Vinícius Tolosa e bem-vindo ao Tolosartist. Que saudade que eu tava disso aqui, vocês não tem noção. Anos depois, gravando um vídeo usando esse bordão no YouTube. Eu sei que eu postei vídeo de 3D durante esse tempo, postei live, mas gravar Speed Art faz muito tempo e é muito bom estar de volta. Hoje eu vim trazer para vocês a Speed Art da Coca KS, a famosa Coca de vidro, e falar um pouco de um assunto que, se você não sente hoje, em algum momento você já sentiu, que é o medo do desafio. Ah, mas eu não tenho medo de desafio não, Vinícius, eu me desafio todo dia. Você tem certeza? Você não tá procrastinando nenhuma tarefa assistindo esse vídeo? Ou por acaso você tá faxinando sua casa porque na verdade você tá com medo de fracassar em alguma outra coisa? Tarefas desconhecidas também são desafios. Tarefas novas são desafios. Tarefas difíceis também são desafios. E novamente eu volto à pergunta: por que nós temos medo de enfrentá-los? Antes de responder a pergunta, eu acho interessante que todo mundo esteja situado sobre os problemas de ter medo de enfrentar desafios e os problemas de continuar na zona de conforto. Porque pode ser que alguém vendo esse vídeo pense: eu até tenho medo, mas eu não preciso enfrentar desafios. Ou eu não tenho medo, porque eu não enfrento desafios e nem preciso enfrentá-los. Mas vem comigo. Imagine-se em 10 anos. Imagina um cenário hipotético em que você não mudou em nada, que não se desenvolveu em nenhuma área da sua vida. Mas prestem atenção, eu tô dizendo que você não mudou em nada, porque o mundo à sua volta tá sempre mudando. E por que esse é um cenário hipotético? Porque é impossível você não mudar e se adaptar ao mundo. Mas se você não tá focado em crescer, você tá afundando. Se o seu salário continua o mesmo em 10 anos, você provavelmente trocou o lugar onde você alugava a casa, porque o preço do aluguel subiu. Você provavelmente compra menos coisas do que gostaria, porque o preço dos produtos também subiu. Tudo cresceu, mesmo que o crescimento dos preços não seja lá positivo. E só você ficou estagnado. Se adaptou ao novo mundo, mas o resultado final é negativo. Esse é o futuro de quem não se desafia, de quem não aprende coisas novas, de quem não sai da zona de conforto. Tudo que não cresce, afunda. Só que vocês já se perguntaram por que nós temos medo? Aqui eu vou continuar focando no medo dos desafios. E eu tenho algumas descrições que eu gosto muito, que se baseiam nas minhas leituras, tanto de Napoleão Hill, quanto do Bob Proctor. Hill diz que um dos motivos do medo é o condicionamento mental. Ou seja, nós fomos ensinados a ter medo de certas situações. Nesse caso, seria o medo do fracasso e o medo de errar. Quantas vezes você já não deixou de fazer alguma coisa por medo de fazer errado ou de ser julgado? Na escola, não podíamos tirar nota baixa e só focamos em decorar as coisas ao invés de aprender de verdade. Alguns tinham vergonha de tirar dúvidas porque poderiam parecer burros para os amigos. Pessoas cresceram se achando desastradas e evitando tentar coisas novas, porque quando eram pequenos levaram bronca por derrubar um objeto e quebrar. E esses são só alguns poucos exemplos que eu pensei aqui. Nós somos condicionados a temer o fracasso. E esse é o primeiro problema. O segundo motivo para o medo é a falta de autoconfiança, que também pode ser definida como a falta de conhecimento sobre si mesmo. Sim, Vinícius, quer dizer que se eu não tenho autoconfiança, eu não me conheço? E é exatamente isso. Essa eu aprendi com Bob Proctor. Acompanhe o raciocínio comigo. Nós não temos medo de andar, certo? Você muito provavelmente consegue levantar e caminhar um pouco nesse exato momento. Eu não consigo, eu tô numa sala fechadinha aqui pra gravar esse vídeo. Isso porque você confia na sua capacidade de andar. Você sabe que é capaz disso. Logo, você não tem medo. E alguns podem pensar: ah, mas esse exemplo é muito fácil, andar é algo muito comum. Mas você não sabia andar quando você nasceu. Foi com muitos tombos que você desenvolveu essa habilidade. Mas beleza, eu vou trazer outro exemplo. Você por acaso tem medo de andar de moto? Sim? Não? Bom,
eu não tenho carta de moto. Então, nas vezes que eu andei, o meu medo era contrário à minha confiança no motorista. E a minha confiança do motorista se baseava no tempo que eu sabia que ele andava de moto e do número de quedas que ele teve. Bom, pelo menos o número de quedas que eu sabia que ele teve. Quer dizer que a minha confiança e a falta de medo dependiam do meu conhecimento. E é assim para todas as coisas. A nossa falta de autoconfiança vem da nossa falta de autoconhecimento. E o terceiro motivo que eu vou citar aqui sobre o porquê do medo é o ambiente negativo. Quando estamos em um ambiente onde ninguém se desafia, ninguém confia no próprio potencial e não sai da zona de conforto, quando nós tentamos fazer isso, o ambiente vai nos parar. E eu te garanto, enfrentar o ambiente é muito difícil. Então fique atento a com quem você se cerca. Será que as pessoas estão te causando medo de se desafiar? Agora que nós já imaginamos o que pode acontecer conosco se não mudarmos e sabemos alguns motivos sobre de onde vem o medo, como a gente resolve esses problemas? Como podemos sair da zona de conforto, nos desafiar e crescer todos os dias? Eu vou contar a minha história com essa coca e eu garanto que o final é surpreendente. Isso aí. Vem comigo que eu vou te mostrar como superar seu medo de desafios. Mas antes, se você não está procrastinando tarefa nenhuma e não tem medo de novos desafios, conta aí nos comentários como você fez para superar esse medo. Bom, quando eu decidi fazer essa garrafa de coca, eu demorei alguns bons dias até começar. Porque eu estava ocupado? Eu não lembro, mas definitivamente eu estava com medo do fracasso. Quando eu finalmente decidi começar, BUM! Eu tinha que pesquisar referências. Então toda aquela coragem e empolgação que eu tomei para abrir o programa se foi, já que eu não tinha material inicial. E aqui vai a primeira dica. Planeje os passos do seu desafio. Se eu tivesse percebido que a primeira etapa era coletar referências, teria começado bem antes e não perderia tempo quando o inseto da motivação me picasse. Acontece que depois que eu fiz essa etapa, novamente o medo me pegou e eu fiquei paralisado pesquisando mais do que eu precisava. Só que duas coisas me fizeram continuar. E se você ainda não está anotando as dicas, essas você vai querer anotar. A primeira coisa que me fez continuar foi meu motivo maior. Eu tinha um motivo maior além de criar por criar. Então a segunda dica é: tenha um propósito por trás dos desafios. Se o desafio for no serviço, que seja pelo seu crescimento profissional. Se for em casa, que seja pelo seu amadurecimento como pessoa. Se for um desafio físico, que seja pela sua saúde ou para o seu crescimento. Tenha um motivo maior. Acontece que às vezes o seu propósito não vai bastar como motivo para a ação. E nesse caso, uma pergunta me deu um empurrão final para agir. O que de pior pode acontecer se eu falhar? É até engraçado se fazer essa pergunta, porque em 99% dos casos a resposta será um grande nada. E aí só nos resta rir. Nós estamos com medo de falhar, mas nada vai acontecer se a gente falhar. Muito doido isso, né? A nossa mente ela é bem engraçada. Portanto, a terceira dica é: se pergunte o porquê do medo. Se é medo de falhar? O que de pior pode acontecer? Se é medo do julgamento dos outros? O que de pior as pessoas podem falar? E mesmo que falem mal, qual é a relevância da opinião dessas pessoas nessa situação? Quando for se perguntar, aproveite para escrever. O medo parece um bicho enorme, mas quando confrontamos ele no papel, garanto que ele só faz barulho. E é curioso, porque a primeira pergunta me fez começar a agir, mas a segunda pergunta, o que os outros vão pensar, me acompanhou durante boa parte do processo. Como assim, Vinícius? Quando eu comecei a criar, não tinha a menor noção de como eu faria os detalhes. E as referências que eu peguei, seja de foto ou de vídeo, me mostravam formas diferentes. A indecisão me segurou um pouco. E eu ficava pensando, se eu não acertar de primeira no vídeo, o que os outros vão pensar? Então, de repente, me veio um outro pensamento. Se eu errar, eles vão saber que tá tudo bem errar e tentar de novo, pois assim você aprende.
E se você não pegou essa dica, eu vou repetir. Se você errar, tá tudo bem tentar de novo. Afinal, o que de pior pode acontecer? E foi isso que eu fiz. Tentei pelo menos 2 modos. Vocês podem ver no vídeo que tem um momento que eu retorno uma etapa. Não foi Ctrl Z. Eu fiz uma cópia, joguei a ruim pro lado e tentei de novo, com outro método que eu gostei mais e deu certo. E apesar de eu ter falado do tema do vídeo usando a Coca como exemplo, o meu real objetivo com esse projeto era aprender a fazer gotas na garrafa. Exatamente, algo que eu poderia ter treinado com um simples cubo. Mas aí seria a graça, porque esse é o outro lado do desafio, a diversão. A diversão de se superar, a diversão de saber que você cresceu, de que se tornou melhor do que era ontem. E é por isso que nos desafiamos, e por isso que enfrentamos desafios e superamos nossos medos. No final do vídeo, vocês vão conseguir acompanhar o render que eu fiz com a garrafa, e também o making of do vídeo que eu postei lá no meu Instagram. Esse vídeo, aliás, que foi outro desafio. Mas teve algo diferente nele, e eu quero contar a experiência que eu tive depois de já ter modelado a Coca, depois de já ter me desafiado e pensado em tudo isso que eu trouxe até aqui. Bom, no início eu já saí fazendo tudo de uma vez, eu comecei a animar do jeito que tava na minha cabeça mesmo e tava pronto, foi fácil, é nóis, valeu, falou e fui! Brincadeira, mas eu vou passar o contexto do que estava acontecendo antes de eu criar a animação. No ano passado, frequentemente as pessoas me perguntavam se eu sabia fazer A ou B em 3D, e eu sempre disse que sim, só precisava de tempo para executar. Tempo esse que essas pessoas sabiam muito bem que eu não tinha, pois nós estávamos no mesmo meio, então todo mundo era ocupado igual. Bom, quando eu terminei de fazer essa garrafa, coincidentemente me mandaram mensagem no Instagram. Inclusive, se não me segue, segue lá. @tolosartes, quem tá na descrição. E me mandaram mensagem no Instagram, perguntando se eu sabia fazer determinada coisa. E essa era a faísca que eu precisava. Na hora eu resolvi fazer esse projeto e eu já sabia que ia dar certo. Essa era a certeza e a confiança vinda do meu autoconhecimento e do conhecimento das minhas habilidades de 3D. O primeiro passo, como eu disse no começo do vídeo, foi o planejamento. Eu pedi para a Meta IA criar para mim um roteiro. Sim, gente, eu pedi para a Meta IA. Eu queria algo que fosse bem objetivo, então basicamente eu cheguei para ela, eu vou ler para vocês, eu acho que vai ser bem curioso. Se eu lembrar, eu vou colocar um print desse momento na edição. Quero fazer uma animação 3D. Quero fazer o comercial de uma Coca-Cola só com a garrafa 3D. Me dê um storytelling para uma animação de 15 segundos. E, bom, ela fez. Estava muito bom. Então eu fiz umas pequenas adaptações e depois eu parti pro storyboard. No papel. Apesar do roteiro do Max estar bom, eu precisava de apoio visual. Então antes de abrir o Blender, eu já estava com o vídeo pronto. Tendo o roteiro e o storyboard, a animação foi a parte mais simples. Até chegar na etapa da simulação do líquido. Apesar de tudo, eu ainda estava muito confiante, porque eu sabia que tinha material sobre fluidos no YouTube e eu só precisaria adaptar para minha animação. Eu confesso que foi a parte mais cansativa. Foram vários testes e apareceram vários bugs. Quando você achava que ia corrigir uma coisa, aparecia outra. Quando você achava que ia conseguir renderizar, tinha algum erro acontecendo. Mas saber que eu estava superando um desafio e aprendendo algo novo me deixaram feliz demais. E essa é a sensação que eu quero compartilhar com vocês. Essa é a sensação que eu quero que vocês experimentem. O medo nos paralisa, mas superar desafios não é sobre acabar com medo. É também sobre aproveitar essa alegria de crescer cada dia mais. Por fim, eu vou deixar uma última dica aqui. Faça agora! Regra dos 5 segundos, regra dos 2 minutos, regra dos 3 segundos, podem chamar como quiserem. O que essas regras têm em comum é a ação imediata.
tá com medo, mesmo com todas essas dicas, tá tudo bem. Você só tem que começar. Execute a tarefa por poucos minutos hoje, um pouco mais amanhã, e em breve vai estar executando pelo tempo necessário. Spoiler, se você começar já agora, você vai acabar terminando a tarefa antes mesmo de perceber. E aí, viu que as dicas não eram nada surpreendentes? Mas são coisas que muitas vezes nós não vemos, com o medo sabotando os nossos pensamentos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, e que eu possa de verdade ter ajudado vocês pelo menos um pouco. E se você gostou do vídeo, age agora! E deixa o like. Valeu, falou e fui!